Eu amo demais minha varanda, olha isso. Olha como ela tá florida. Sério. Tem bênção maior do que poder acompanhar essas flores. Olha isso, que belezura. Tem uma aqui escondida também, ó. Vem cá. Aí tem uma aqui. Tem uma aqui. E ainda tem outra aqui. E ela tá cheia de brotinhos. Olha isso. E essa aqui que não para de crescer. Ela tá indo em direção, ó. Essa folha. Minha nossa senhora, do tamanho. Ela tá tão verde. Olha isso. Sério, olha isso. Eu vou afastar pra ver o tamanho. Olha o tamanho das outras. Tamanho das outras. Olha isso. Essa aqui, eu fiz uma poda nela, na lua minguante. E a gente tá aqui com a expectativa de que ela cresça. A gente até colocou o boi da sorte que veio do Peru, que o Lucas trouxe do Peru. Mas ela já tá começando a criar. Olha esse aqui, ó. Oi, Chico, você veio aparecer, meu amorzinho. Olha quem apareceu. Deixa eu ver quem veio mais. Zazô, meu amor. Meus amores mais lindos desse mundo. O que é que a gente vai fazer agora, galera? Bora passear? Bora? Hoje é dia 3 de fevereiro de 2026. Faz um ano que Dona Mônica partiu. Ela começou, como diz minha mãe, a caminhar por outros lugares. Iniciou a sua caminhada por outros universos, outros lugares. E hoje eu passei o dia muito inquieta, muito nervosa, muito desfocada. Ao mesmo tempo que eu pensava em cumprir minhas metas de trabalho e de estudo, a imagem dela me vinha várias vezes em mente. Eu tava fazendo alguma coisa e pensava nela. Eu fui passear com os cachorros e eu pensei nela. Eu queria sentar aqui e escrever um vídeo. Eu queria sentar aqui e gravar um vídeo e eu queria. E pra mim era inadmissível que eu fizesse isso e não falasse com ela. E não falasse sobre ela. Ato falho, mas é isso. Não falasse com ela. Essa semana eu pensei bastante na comunicação como algo sagrado, como a palavra falada, como um exercício espiritual. Fiquei pensando em como muitas vezes para mim é muito espiritual e um lugar de muita cura simplesmente começar a falar. Várias vezes eu venho exatamente para esse mesmo lugar onde eu tô aqui agora. E eu ligo o gravador e fico falando. Eu não acho que eu tô falando sozinha. Em nenhum momento eu me sinto falando sozinha. Mesmo em algumas vezes em que eu não liguei o gravador, eu simplesmente fiquei aqui conversando com as plantas. Eu sei que eu não estava falando sozinha. Existe vida ao meu redor. Existe vida nas plantas, existe vida na morte. A palavra falada, ela vai chegando a lugares onde eu nem imagino que elas possam chegar. Ao mesmo tempo, eu sinto que chegam em mim palavras que eu nem imaginava que chegariam. E é por isso que, de alguma forma, eu acho que a comunicação é sagrada. É por isso que eu acho que a palavra falada e a comunicação, ela tem a sua dimensão espiritual. Inclusive, Dilma tá me mordendo agora. E o que ela tá querendo dizer? Hein, Dilma? O que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer que eu pare de falar, é?
E a palavra falada, ela é espontânea. A gente perde muito da magia da espontaneidade com as redes sociais e com a internet. A gente tem que controlar tudo. A gente tem que pensar no como vai começar a falar, quais são os 3 primeiros segundos. A gente tem que cortar nossas respirações. A gente tem que ver qual é a palavra que mais vai atrair seguidores. A gente tem que pensar muito bem nas emoções em que a gente quer passar. Se essa emoção é atrativa, se essa emoção não é. Qual é a emoção que vai fazer com que você fique mais tempo nesse vídeo, em qualquer outro. Eu não sei bem se é exatamente espontaneidade a palavra que eu gostaria de utilizar, mas é que me vem agora nesse momento. Mas a espontaneidade, ela traz uma magia. A espontaneidade traz essa magia de você não saber o que virá, de você, com a sua palavra, com a sua voz, se aventurar no mistério. E aí você começa a falar em voz alta e você começa a emitir um sinal com as suas palavras, porque elas são sagradas e elas têm poder. E de repente, o sinal que você emite vai trazendo e reverberando outras coisas. Não é à toa que muitas das vezes em que eu me propus a abrir um gravador, ou a falar em voz alta, ou a falar com as plantas, ou a falar de frente para um vídeo, não é por acaso que de repente eu comece em um ponto e de repente eu me vejo em um ponto completamente diferente. Quando eu falo em voz alta, eu tô reavivando memórias. Eu tô reavivando memórias que não estão em livros, não estão na palavra escrita. Reavivando memórias que são corporais. Da natureza, das sementes, das plantas. Se você é conectado com o plantio, já começa a plantar as sementes e começar a colocá-las na terra. Se você se conectar com o teu coração, abrir o teu coração para amar, para acreditar em um milagre, para acreditar. Falando em... O que foi, Dilma? Dilma me julgando. Falando em sinais que emitimos ao universo e as respostas que eles nos dão, talvez eu não devesse continuar a falar mesmo. Talvez eu devesse parar por aqui. Mas não, eu acho que eu devo mesmo insistir. Insistir em coisas que precisam ser ditas. Insistir naquilo que eu acredito, nos meus sonhos, nos meus desejos. Insistir que é possível abrir outras portas. Eu tava gravando o vídeo e de repente o armazenamento do meu celular se esgotou. Inclusive, eu não sei até onde ele vai gravar, porque eu não tenho armazenamento. E eu tava falando sobre o poder da palavra falada, tava falando sobre como a voz tem poder. Poder de despertar em nós, nos nossos corpos, nas nossas memórias, coisas que a gente nem espera. Como é que isso toca a morte de Dona Mônica? Porque eu acho que, de alguma forma, quando a gente fala em voz alta, a gente tá mandando sinais. Gente, que loucura! Falar em voz alta, além de ser uma maneira de reavivar memórias do nosso corpo, porque a voz também é corpo, também é uma maneira de falar com os invisíveis, como disse Tituba, que foi o primeiro vídeo que eu fiz para esse canal. Eu falo em voz alta para falar com os mortos também. Eu sinto essa comunicação justamente quando de repente me vêm palavras que não sou eu que falaria. Palavras e ideias que me surpreendem. E eu não acho que possam ser só minhas, sabe? Eu acho que é uma comunicação, é uma conversa. A palavra tem esse poder. E é por isso que eu quero ter muito cuidado com as coisas que eu falo, com as palavras que eu compartilho nas redes sociais e na internet. Porque emite sinais, a palavra tem poder. E quando eu falo sinais, não é sinais de significados, não, é emissão.
de vibração, sabe? De energia, como uma rádio que emite uma frequência e sinal. Então, que frequência é essa que está sendo emitido com um vídeo, com um texto? Ter cuidado com o que eu coloco e emito, mas também com o que eu recebo. Eu resolvi insistir em fazer esse vídeo hoje por causa de Dona Mônica, porque eu queria deixar registrado esse dia, que é um dia de despedida. Eu realmente já nem sei mais o que é que eu tava falando, o que é que eu deveria falar. É difícil você pegar o ritmo quando você tem várias interrupções. Mas eu tô falando em insistência, então eu tô insistindo. Há 2 anos atrás, mais ou menos, Dona Mônica ela tinha saído do hospital e ido pra casa. E iniciariam cuidados paliativos, não tão paliativos assim. E eu queria muito fazer isso que eu tô fazendo agora, mas eu não tinha muitas energias, eu acho. Não, eu não fazia porque eu crio muitos impeditivos na minha mente. É por isso. Eu não fazia porque eu crio muitos impeditivos na minha mente. E de vez em quando eu me pergunto uma coisa, quando eu tô com muitos impeditivos. Se eu descobrisse que eu tenho um câncer amanhã, um câncer em fase terminal, o que eu faria? O que é que eu falaria? E aí me faz lembrar agora um texto de Audre Lorde, em que ela fala sobre o medo, sobre o fato da gente não deixar de falar certas coisas por medo. E que foi justamente quando ela descobriu que tinha câncer que ela teve uma reviravolta na vida dela e ela começou a pensar que algumas palavras ela iria, putz, eu pareço uma chata do caralho, uma chata religiosa do caralho que fica querendo transmitir a palavra de Audre Lorde para todos os lugares que eu vou. A transformação do silêncio em linguagem e ação. Eu não esperava chegar nesse texto hoje, tá? Passei a acreditar com a convicção cada vez maior que o que me é mais importante deve ser dito, verbalizado e compartilhado, mesmo que eu corra o risco de ser ferida ou incompreendida. A fala me recompensa para além de quaisquer outras consequências. A fala me recompensa para além de quaisquer outras consequências. Logo em seguida, ela fala que descobriu sobre o tumor. Nessas 3 semanas de agonia que ela achou que o câncer era maligno, ela refletiu sobre sua vida com uma lucidez penosa e urgente. Você jamais é realmente inteira se ficar em silêncio. Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer por causa delas ainda em silêncio? Ela começa uma reflexão sobre a morte, sobre como pensar na morte fez ela pensar em todas as prioridades da vida dela. E aí ela fala uma frase fortíssima: a morte, por outro lado, é o silêncio definitivo. Meus silêncios não me protegeram. Seu silêncio não vai proteger você. Mas a cada palavra verdadeira dita, a cada tentativa que fiz de falar a verdade, das quais ainda estou em busca, tive contato com outras mulheres. Há muitos silêncios a serem quebrados. Eu realmente não imaginava chegar em Audre Lorde, mas aí eu chego à conclusão, e a conclusão nem é a conclusão, né? Porque não é uma conclusão. Ainda existem muitos silêncios que precisam ser quebrados, e quando eu quebro o meu silêncio, eu também quebro o silêncio das outras mulheres que vieram antes de nós.
E que se eu falei, e se como no início do vídeo eu falei, a minha voz e a minha fala não é só a minha palavra, ela reverbera histórias adormecidas dentro de mim, história de mulheres que vieram antes de mim. Eu tô falando não só por mim, eu tô falando por todas as outras mulheres, as outras pessoas silenciadas que fazem parte da minha trajetória. Então, hoje eu insisti, viu? Eu insisti nesse vídeo para quebrar o meu silêncio, mas para quebrar também o silêncio de outras mulheres que não estão aqui. Quantas histórias Dona Mônica tem para contar que podem ser contadas por nós? E hoje eu falo, né, podem ser contadas por mim. Quantas histórias Dona Mônica poderia ainda estar aqui contando e ela não pode contar? Inclusive uma história sobre o próprio descaso hospitalar que ela viveu. História sobre uma mulher extremamente cansada e massacrada pelo trabalho. Uma história de uma mulher trabalhadora do campo que sentiu dores em seu corpo e as silenciou. E foi com a ajuda de um sistema de saúde. E aí eu entendo por que eu insisti hoje. Eu insisti porque ainda existem muitos silêncios que precisam ser quebrados. E eles podem ser quebrados com a palavra falada, com a oralidade, não só com a palavra escrita. E a nossa palavra e a nossa voz, principalmente de nós mulheres e de todos os povos que são marginalizados, eles têm muito poder. E a gente precisa insistir, porque de alguma forma todo o sistema está contra nós. O sistema não quer ouvir a voz de mulheres, não querem ouvir a voz da espiritualidade, não querem ouvir a voz dos mortos.